você aqui e é bom estar aqui também. Eu creio que mais uma vez, mais um pouquinho vamos alimentar com a palavra. 1 aos Tessalonicenses 5, versos 5 e 8. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Grande Deus, ajuda-nos mais um pouco, Senhor. Estamos certos que esta mensagem, por mais que rejeitada, ela é verdade. Não importa, Senhor, que as pessoas nos escutem 10, 20 anos e abandonam-nos, mas ela é verdade. Estamos agradecidos ao Senhor por podermos ver esta mensagem neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bem, nós somos pregadores próximos, mas nós não comentamos muito o que vamos pregar. Mas os títulos são quase idênticos. Filhos do dia. Os judeus, em 33, crucificaram a Cristo. Os gentios, em 1963, 1930 anos depois, crucificaram a Cristo. E a Bíblia diz que haveria esta segunda crucificação. Nós temos a própria Escritura em Hebreus 6:6. De novo crucificam o Filho de Deus. Não é o mesmo povo, outro povo. Primeiro foi os judeus, porque Deus veio para eles. E eles rejeitaram e crucificaram a Cristo. Agora, Deus não veio como judeu e nem para judeu. Deus veio para os gentios. Veio para nós. E o que acontece com o povo gentil? Tem crucificado outra vez. Agora não são mais aqueles pregos de verdade romanos. Agora não é mais aquela lança de verdade romana. Mas agora são a fé da pessoa, a fé dos homens, que se torna prego e lança para poder crucificar a palavra do dia. Sem ver que Deus está estendendo a mão, dando uma oportunidade para cada um de nós. Eu tenho sentido assim que muitas pessoas ainda vão nos deixar. Então, o que você tem que fazer é estar preparado. A mensagem é a mesma,
Só que a pessoa vai atrasando, que ela não consegue mais acompanhar. E ela volta para o seu lamaçal como a porca lavada. Ela volta para o vômito como aquele cão que vomitou e voltou a comer seu vômito. Porque a pessoa é boa, só que ela não consegue acompanhar. E você não tem que ser entendido, sábio, estudado. Isso vai te atrapalhar. Você tem que ter revelação. Com a revelação, você pode permanecer firme. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas muitas pessoas são atingidas, quando cai um, ela é atingida. Ela não é aquela pessoa revelada. Caiu um, ele cai também. É porque um fundo clama a outro fundo. E um fundo de dúvida clama a outro fundo de dúvida. E um fundo de fé clama a outro fundo de fé. Agora você tem que ver qual o fundo que está em você. Conforme o fundo que está em você, você cairá. Conforme o fundo que está em você, você permanecerá. E não é permanecer comigo, não, eu não sou nada. Você tem que permanecer com a palavra. A palavra que você sempre diz que ela é verdade. Agora, vamos lembrar que lá atrás a gente dizia que a Trindade era verdade. Mas era mentira. Entende? Depois nós cremos na mensagem do profeta e dissemos que não há mais profetas depois do William Branham. Isso é uma verdade. Mas também tem profeta depois de Branham. Nós sempre pregamos que não tem outro homem depois de Branham. E é uma verdade. Porque não tem nenhum outro homem para revelar o que Branham revelou. Mas a Bíblia diz que João veio depois de Branham e comeu o livrinho. Nós já temos esclarecido isso. Você sabe que nunca João podia comer o livrinho se Branham não viesse primeiro. Primeiro tem que se revelar para depois comer. Porque agora não tem desculpa, está revelado. João comeu. Quando come, aquilo vem uma mensagem para ajudar as pessoas para dizer, isso é verdade. Aí você come aquilo também. Se você não conseguir acompanhar, você vai ficar para trás mesmo. Você vai ficar no deserto. Como Israel. Israel saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. Só 2. De 2 milhões que saíram, só 2 entraram em Canaã. Então, quando nós vemos um monte de gente saindo da primeira e segunda etapa, nem todos entram na terceira etapa. Porque nós estamos tendo também um deserto. Cada mensagem tem promessa, tem uma caminhada, tem um deserto. Tem por onde você olhar, um final. Se você conseguir chegar até lá, amém. Se não conseguir, a gente dá uma olhadinha para você atrás. Vamos. Não dá mais. Parado na beira do caminho. Quantos irmãos? E eles são gente boas. Ninguém larga do mundo para ser um crente numa igreja para ser gente à toa. Eles largam do mundo porque eles querem melhorar. Uns querem melhorar financeiramente, fisicamente, mas eles querem melhorar. São boas pessoas. Só que não é por isso que Deus vai levá-las no rápido. E a mensagem que nós temos para esta hora, para este tempo, é uma mensagem que te prepara para o arrebatamento. O que nenhuma mensagem pode fazer isso. Eles vão dizer, vocês querem ser os entendidos. Não, não tem. Eu leio a Bíblia, eu leio a mensagem do profeta, e o profeta diz, com o que nós temos, não podemos fazer esse rapto. Precisamos dos 7 trovões.
Então não adianta, você pode ser batista, metodista, adventista, você pode ser pentecostal, pode ser da primeira e segunda etapa, pode ler as mensagens de Branham, você pode ter até alguns sinais que te acompanham, de você orar, os enfermos serem curados, de você ter alguma visão, e ela dá certo. Isso eu não duvido. Você pode ter. Agora, esta revelação, ela é exclusiva para um povo que vai ser arrebatado. Você não pode estar aqui pensando lá fora. A mulher não pode estar casada com um homem pensando no outro. Ela não pode se relacionar com o marido pensando no outro homem. O homem também não pode relacionar com a sua mulher pensando em outra mulher. São adultério. Então, quando você relaciona com Cristo, é Cristo. E Cristo é um. Cristo é uma pessoa. Cristo é um só homem. Cristo é uma só mensagem. Agora, cada um pode ter os seus pensamentos, achar que vai fazer, que deve fazer, mas Deus sempre tem na terra uma mensagem para um dia, para um tempo exclusivo. E nós estamos aqui porque somos filhos deste dia. Eu não quero crucificar a mensagem hoje, mas muitos que saíram da primeira e segunda etapa, a Bíblia não fala de uma terceira crucificação, mas ela está ligada à segunda crucificação. Por quê? Porque esta mensagem, ela é uma repetição da anterior, e trazendo uma luz maior para o dia de hoje, que o dia de ontem os Estados Unidos não pôde ter, mesmo com o maior profeta do mundo. Sabe, que é o maior profeta do mundo. Nunca houve um homem como William Branham. Alguém vai falar, Jesus, não estou falando de Jesus que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Estou falando de um ministério que o próprio Jesus diz que este homem, quando viesse, teria algo maior. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque vou para o meu Pai. O importante é que faz as mesmas obras e mais. Foi o que Branham fez. Pregou, orou, curou, mas revelou a palavra. O que fará João com o seu ministério para o seu povo neste dia? Terá que pregar a mesma mensagem de William Branham e algo mais. Não pode, algo mais. João é obrigado, quando ele estiver pregando, ele é obrigado a pregar o que William Branham pregou e o que William Branham foi proibido de pregar. Porque William Branham pregou, mas não podia falar para ninguém. João tem que comer este livrinho, então ele sabe daquilo e tem uma oportunidade a mais. Vai na Bíblia. A Bíblia nos diz, do 7º anjo, diz, não escreva. Nos dias de João, 4 versículos depois, é 10:4, não escreva. Agora você vai 10:8, a mesma voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo. Diz, vai e toma o livrinho e coma-o. Então você vê que vai ter algo mais, isto é, depois de comer esta mensagem, você vai explicar o que Branham não podia dizer para ninguém, você vai falar, João, para povos, reis, nações e línguas. Isso não é nós, não é nossa mensagem. Eu quero tirar alguma sombra para que as pessoas vejam de que nós não somos uma denominação. Nós não temos esse espírito denominacional. Você está enganado conosco. Mas você tem que saber que assim como os Estados Unidos em 1963
crucificou a Cristo pela segunda vez, o Brasil está crucificando a Cristo outra vez. Porque tem que acompanhar, se crucificou lá e a mensagem de lá é repetida aqui, então tem que haver uma crucificação. Tem que haver uma aceitação e uma crucificação. Não se fala nem de terceira, por isso não se fala de sétima e oitava. Não se fala nem de terceira crucificação, porque está ligado. O ministério do sétimo anjo e de João está ligado, tão ligado porque está casado. Ligado é casado. Está ligado, Apocalipse 10. Marido e mulher teria que ser Apocalipse 10. A mulher come o que o marido traz e fala para todo mundo que ele é bom. Vocês estão me entendendo? É assim que João faz, come o que Brana revelou e diz o quanto grande é o ministério de William Branham. Porque ali estava a palavra revelada, que é o esposo. Isto é importante. Mas eu estava pensando assim, se Deus te chamou, Ele te dá uma mensagem. Irmão Brana fala sobre isso. E eu estou pregando agora para a gente que está dizendo assim, Deus me chamou. E eu não duvido. Só que seria muito bom você não apenas dizer que Deus te chamou. Eu faço-lhe uma pergunta: qual é sua mensagem? O que é que você está pregando? Se Deus te chamou, Ele te deu algo para pregar. Pregue. Se Deus te chamou, outra coisa que eu marquei aqui, se Deus te chamou, você não precisa de minha imposição de mãos. Se Deus te chamou. Isso daqui eu sei que muitas vezes, se eu não explicasse, até os irmãos por perto de mim, os obreiros, eles discordariam. Como é que pode? Por que não? Se Deus te chamou, isso é tão importante quando Deus chama um homem, que ele não depende da mão de ninguém. Se Deus te chamou, você não depende de minha imposição de mãos. Eu tenho que passar lá pelo crivo de Franca, e o Osmar tem que pôr a mão, não tem que fazer nada por você. Se Deus te chamou, você não tem que passar por Franca. Se Deus te chamou, você não precisa da minha imposição de mãos. Mas uma coisa eu te pergunto, qual é a sua mensagem? Cadê a sua mensagem? Ele te chamou? O que você vai pregar? Brana vai ressuscitar para revelar os trovões? Isso é vômito. O que você vai pregar? Deus me chamou, o Espírito Santo mandou eu pregar. Não culpe o Espírito Santo. Quando você não ouve o Espírito Santo, não o culpe. Eu pediria aos membros e aos pastores e obreiros, quando vocês não ouvem um conselho meu, não me culpem, não tem nada a ver com isso. Se a coisa deu toda errada, toda arrebentada, e você perde a família, perde o lar, perde o ministério, não tem nada a ver comigo. Não me culpe. Você não ouviu o meu conselho. Eu não sou culpado. Você seria injusto de me culpar, eu te dando um conselho e você não ouvindo. Então não pense que alguém, para poder pregar a mensagem, uma mensagem que Deus te chamou, porque eu estou aqui pregando uma mensagem que Deus me chamou. Se você perguntar, quem foi que impôs a mão sobre você? Ninguém. Pergunta para a Brana, quem foi que impôs a mão sobre você? Foi o doutor Davi. Não. Doutor Davi não cria no que o irmão Brana estava pregando. Não adiantava nada a mão dele nele. Ele que deixou a igreja, porque ele creu que mulher não podia pregar. E o doutor disse que era para ele orar.
mulheres serão a pregadora. Consagrá-la. Ele diz não. Sempre tem aqueles que, todo bom homem, guarda isso. Todo bom homem, ele é coçador de mulher. Ele não posiciona a mulher, o que deve fazer, a igreja. Todo bom pastor é aquele que deixa as mulheres à vontade. Ele é um bom pastor. Fala com Paulo. Você é como o velho Paulo. Aquela mulher disse para o irmão Brano, você é como o velho Paulo. Paulo pregava contra as mulheres. Brana pregava contra as mulheres. Isto é, mulheres são igrejas. Ninguém está pregando contra a mulher santa, está pregando contra a mulher corrupta. Contra a igreja corrupta. Membros corruptos. Pastores corruptos. Então você não depende de mim, por favor, entenda. Se você tem sido chamado por Deus para pregar uma mensagem, você não vai sair aí pregando qualquer mensagem. Você vai pregar a mensagem que Deus te mandou pregar. Só que eu queria saber qual mensagem. Que eu tenho uns que me escutam e dizem, Deus mandou. Deus mandou, mas fala o que foi que Deus mandou. Prega para mim, quem sabe eu aceito isso. Foi Deus que mandou. Mas eles não têm mensagem para entregar. Eles têm vontade de ter um ministério. Eles têm vontade de viajar o Brasil. E esta mensagem, você sabe muito bem, se esta mensagem tivesse caído na mão até dos nossos irmãos aqui, talvez seria muito melhor do que na minha. Porque eles já estariam em todos os países por aí. Certo? Se Deus tivesse chamado eles, eu não sei se vocês entendem o que eu prego, porque parece que eles não são chamados. Espera lá. Porque se Deus te chamou para pregar, você não tem que pregar o que eu prego. Ele te chamou, você sai por aí, prega uma mensagem que Ele te mandou pregar, ainda que você vai para o inferno. Mas você prega. Se você acha que vai para o céu, você vai e prega. Você não depende da minha imposição de mãos. Eu passei por Franco, Osmar pôs a mão na minha cabeça. Não te iluda se alguém por aí sair dizendo que passou em Franca, porque em Franca já passou tanta gente caloteira. E eu já tratei, já enchi a barriga de tanto barrigudo que passou por Franca, e falsos, corruptos, ladrões. Tem passado. Mas eu gosto disso daqui. Se Deus te deu uma mensagem, Deus te chamou, Deus não pode te chamar e não dar uma mensagem. Eu estou te esclarecendo. Talvez eu não seja o que você pensa, mas eu estou pregando o que fui chamado. Não prego igual batista, metodista, adventista, primeira e segunda etapa. Você vê, eu não prego igual ninguém. Eu creio que eu prego só igual eu. Eu prego igual eu mesmo. Porque eu tenho uma mensagem. Essa é a mensagem que eu estou entregando para vocês. Certo? Aquilo que o William Branham não pôde explicar, eu creio que eu tenho uma mensagem. Eu creio que Deus me chamou, vou ter que ser claro, né? Que Deus me chamou para pregar essa mensaginha que eu estou pregando. Até que João apareça. Eu estou pregando essa mensagem. Agora, se você foi chamado por Deus, você vai pregar o que Deus mandou você pregar. Não precisa de minha imposição de mãos. Outra.
Agora, para estar comigo, você precisa da minha mão. Será que entende isso? Para estar comigo, para eu estar com você, eu preciso da sua mão. Para você estar comigo, precisamos da mão. Mas quando Deus te chama para fazer um trabalho, você não depende da minha mão, nem eu dependo da sua, porque nós somos para fazer um trabalho à parte, mas aqui nós somos uma unidade. Aqui nós não vivemos num companheirismo. Porque tem muitos que vêm para a mensagem e são companheiros, mas eles são companheiros que pensam diferentes. Eles são companheiros que falam diferentes, que opinam. São companheiros, mas não são uma unidade. Eles não estão unidos. Eles são companheiros. Estamos num companheirismo, um ismo. E nós estamos cheios de ismos. Nós estamos precisando de uma unidade. Sabe o que é uma unidade? Quando aquele homem que foi chamado para pregar, que Deus deu uma mensagem para ele e ele prega, e você une com ele, não apenas em companheirismo, mas em unidade. O que ele fala, você diz amém. Irmão Brando diz, você tem que falar amém para cada versículo desta Bíblia. Cada palavra da palavra de Deus merece um amém. Porque ela é a palavra de Deus. Quando um homem é chamado, como Brana foi chamado nos Estados Unidos para pregar, era aquele dia dos filhos. Os filhos aquele dia da América do Norte. Por que que eles não desfrutaram da bênção de Deus daquele dia, mesmo que o irmão Brana não podia falar tudo? Eu sei que é difícil isso, mas foi Brana que pregou. Ele falou que Deus falou para ele não falar, e ele dizia, eu estou esperando que alguém apareça e diga, eu vejo, não abandone. Mas o que que eles fazem? Rejeitam, abandonam. Já leu isso na mensagem? Eu não tenho um parágrafo aqui agora, mas está no 6º selo no final. Não o rejeite. Se ele disser, eu vejo. Então eles ficam muitas vezes conosco e depois querem debater. Eu não debato a mensagem, eu creio nela. E qualquer um que tenta debater comigo, eu não vou debater, eu vou excluí-lo. Se tiver no Facebook, vou excluí-lo. Não estou para debater. Eu tenho uma unidade com essa mensagem. Deus me deu essa mensagem para pregar. Se ninguém está pregando, você tem que entender. Eu tenho essa mensagem que você tem ouvido. Eu é que estou pregando essa mensagem. O que vou fazer? Deus não achou outro. Teve que pegar esse tipo de gente que você não gosta dele. Já se eu pudesse te pegar. Mas esta é a verdade. Sabe para quem é essa mensagem? Para os filhos deste dia. Filhos. Agora eu sei, eu tenho filhos desobedientes, eu tenho filhos que não fazem o que eu quero e que faz tudo errado, eu tenho. Mas tem uma coisa, Deus não tem. Deus tem filhos da obediência. Se está na igreja, se está na mensagem, se está no meu ministério e desobedece, não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Isso é Bíblia Sagrada. O que você vem fazer aqui se você não crê nisto daqui? Se você não é filho daqui, mas se você é filho, você se dobra. O pai falou, você fica quieto. Isso foi lá no meu tempo, né? Quando o pai falava, a gente tremia. Hoje o pai fala, grita, só um olhar para nós valia a pena. Hoje você regala o olho, você mostra, mexe com a sobrancelha, você faz de tudo para o menino, não dá problema, tem visita, uma coisa.
Como dizer, eu te pego depois, ele não está nem aí. Esse é o tipo de crente que nós temos na igreja. Você pode pregar, você pode falar, você pode mexer com os olhos, você pode mexer com a sobrancelha, até com a orelha. Eles não vão consertar. Não vão consertar. É o tipo de filhos que nós temos. Não são meus filhos. São filhos da desobediência. Estou falando de filhos do dia, que obedece a palavra de Deus. Isto é importante. Porque eu estava dizendo que se você tem uma mensagem, Deus te chamou, você não precisa da minha mão. Não precisa da minha imposição de mãos. Mas se você não tem uma mensagem e creu nesta mensagem, então vamos dar a mão. Certo? Você creu nesta mensagem, então vamos dar a mão, vamos seguir juntos, vamos caminhar. É isso daí. Mas quando você diz que Deus te deu uma mensagem, você não pode ficar, você que Deus deu uma mensagem e Deus me deu uma mensagem, fica nós dois aqui enchendo as paciências. Você tem que pegar a rua, filho. Ele diz, que mensagem, né? Eu queria uma mensagem gostosa. Que é melhor que essa? Filhos obedientes, quietinho. Igreja que escuta. Aleluia. Até que a mulher está cheia até com a voz do marido, tem que o crente está cheio com a voz de Deus. Não é com a voz de Deus lá nos Estados Unidos, não, com a voz de Deus mesmo. Com a palavra, com a pregação. Até que o crente está saturado. Não quer escutar mais. Como eu disse, eu já tive um tempo que eu sofri também uma depressão, que eu não queria nem escutar as coisas de Deus. Por 1980, não. Fechava dentro de um quarto, não tinha força para pregar, mas não tinha força nem para ouvir. Eu já passei por todas essas experiências, estou pregando até hoje. Estou pregando, estou crendo, e eu sei que isso é verdade. Agora, eu sei que eu tenho essa mensagem, e não tem jeito eu evitar de pregar isso daqui para você. Mas se você tem uma mensagem diferente da que eu tenho, não fique comigo, por favor. Se você tem uma mensagem diferente, vai e prega, mostra para o mundo que Deus te deu esta mensagem. Mostra para o mundo. Fala para o povo lá fora, Deus me deu uma mensagem. Olha que mensagem. E eu estou te dizendo, Deus me deu uma mensagem que o William Branham não podia pregar. A era terminou. Não pude explicar como. O Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, revelou os 7 selos. Branham é novo nome. Eu tenho uma mensagem para pregar. Aí você vai ali, repete a mensagem, o que você é? Você não crê juntamente com quem pregou a mensagem. Já notou em você o que você é? Um falso. O que aconteceu com aqueles 70 que aprendeu as coisas com Jesus, mas Jesus pregou uma coisa que eles não queriam aprender: comer carne dele e beber o sangue dele. Mas de jeito nenhum. Nós não somos doidos. Vamos embora. Mas o resto da mensagem de Jesus, eles aceitaram. Devia estar pregando por ali, por todo lado, menos comer carne e sangue daquele homem. Eles não criam. Então eles começam a pregar que hoje eles deixaram, muitos já deixaram até do novo nome, porque se vai pregar novo nome, Branham não pode pregar isso daí, porque foi o Osmar que falou. Se a gente pregar, os outros falam que nós copiamos dele. Vamos mudar o nome, vamos pôr a palavra. Vamos colocar que o novo nome é o Filho do Homem. Aí vem um da África e diz, o novo nome é Jesus. O povo atrasado. Novo nome é Jesus e eles batem palma ainda. Tal pastor, tal igreja. É o pastor cego e toda a igreja. Você já viu se Jesus é novo nome?
Há quanto tempo a gente sabe que ele chama Jesus? O novo nome seria dado na segunda crucificação. É ali que estava o novo nome. Quando Deus estava manifestado em carne e eles rejeitaram aquela pregação transmitida por aquela carne, por aquele sangue, não quiseram comer, não quiseram beber, então eles crucificaram a Cristo pela segunda vez. E vocês que estão me ouvindo agora, que não quer comer o novo nome, a mensagem que estamos pregando, que eu, se você quer crer em mim, creia. Se não quiser crer também não tem problema. Eu creio que Deus me deu uma mensagem, que Deus me chamou. Eu não mereço, mas Deus me chamou para pregar o que eu estou pregando, que eu não plagiei, não copiei de ninguém. Nunca ouvi ninguém pregar isso. Nunca ouvi como plagiar uma coisa dessa. Mas teve gente que viveu conosco aqui, como eles têm anseio por um ministério e não conseguem. Esfrega para lá, esfrega para cá. E vai para um, eles dão oportunidade. Não, você pode vir que eu te faço um diácono. Não, mas eu não quero diácono, eu quero ser pastor. Eu te faço pastor, fica aqui que eu te faço pastor. Uma turma de falsos. Deus nunca chamou um homem desse. Irmão Brana diz que não. Irmão Brana diz que o homem que Deus chama está fugindo. Fugindo do ministério. Esses estão querendo, mas não conseguem. E graças a Deus que você não consegue. Você deveria agradecer a Deus, Senhor. Há tanto tempo estou pedindo para o Senhor me dar um ministério. Não tem ninguém, nem minha mulher está crendo em mim, Senhor. Você tem que dizer graças a Deus. Que se ela cresce, você já sairia por aí dizendo, eu sou um pastor, eu tenho um ministério. Quando a sua mulher não crê, você já sabe, não sou pastor. Não me chame de pastor. Vocês não vão ficar ofendidos comigo. A gente pode falar uma verdade e fala uma verdade e os outros ficam ofendidos. Não, minha mulher não creu, não sou pastor. Essa é a verdade. É bíblico isso aí. A esposa não crê, e eles estão louquinhos que a esposa crê. Você tem que crer, bem, amor. Você precisa de crer, não falo que não, mas você precisa de crer, porque eu quero ganhar gente, eu quero ter um ministério, ter uma sede, uma fome, não fome de justiça, mas de ter ministério. Me ajuda, amor. Eu lavo os pratos para você. É para a igreja. Vamos fazer alguma coisa, vamos adorar a Deus. E é tão bom que você não ganha nem lavando o banheiro para ela. Ela diz, essa mensagem, irmãos, ela é tão boa, tão forte. E a mulher diz, não aceita isso daí, mas de jeito nenhum. Você pode lavar a casa, banheiro, você pode lavar a roupa, arrumar empregado para mim. Mas eu não vou crer nisso daí, não. Eu gosto dessa mensagem. Então você creia nisso. Se Deus te chamou, você não precisa de minha imposição de mãos. Tem muitos que dizem, aleluia, estou liberto agora. Está mesmo, é liberto mesmo, não estou nem aí, filho. Certo? Você não precisa do meu reconhecimento. Quando eu comecei a pregar essa mensagem, se eu dependesse do reconhecimento dos pastores, eu não tinha pregado. Por isso que eu creio que é um ministério, é uma mensagem, Deus me chamou. Eu não fui a lugar algum para alguém pôr a mão na minha cabeça, mas não tem ninguém. É como você informar um teólogo, qual teologia, qual grau, batista, metodista, adventista, pentecostal. Como que você vai estudar teologia? Todos eles são trinitários e você crê num Deus só. Isso é uma coisa só. Mas se eu creio num profeta, qual lugar vai me formar? Qual banco de seminário vou lisar
para me perder tempo. Não necessito da teologia deles. Acho muito bela, muito bonito, sabe falar muito bem, mas eu nunca vou aprender a falar o que vocês falam, porque o que eu tenho não aprendi com homem algum. É isso que Paulo falou. A gente não aprendeu com homem algum, foi direto através da mensagem. A mensagem é Jesus. A mensagem é o Espírito Santo. Alguém diz assim: o Espírito Santo mandou eu pregar isso. O povo, eu já disse, o povo não sabe o que é Espírito Santo. Se o Espírito Santo, escuta aqui, se o Espírito Santo mandar eu pregar hoje, eu vou ter que pregar a mensagem de João. O Espírito Santo. Vou ter que encontrar esse João e vou ter que pregar a sua mensagem. Porque o Espírito Santo que está mandando pregar. O Espírito Santo não tem duas mensagens. Nos dias de Branham, o Espírito Santo tinha uma mensagem, mas o mundo pentecostal tinha centenas e centenas de mensagens, mas Deus só tinha uma mensagem. Deus só tinha um homem. E Deus abençoava os outros, ungia os outros, mas ele tinha um. Irmão Branham diz: vocês são maravilhosas, irmãs, mas só uma eu vou levar para casa. Meta de Broy Branham. Vocês são tudo maravilhosos, crentes maravilhosos, mas só vou levar um para casa, a senhorita Branham. É só essa que eu vou levar para casa. Mas ele abençoa todo mundo, isso é Deus. Ele abençoa todo mundo, sem acepção de pessoas, de religião, de raça, de cor. Ele abençoa todo mundo, ele abençoa todo mundo mesmo. Eu vejo que pessoas falam cada blasfêmia contra ele. Eu penso assim, mas se Deus, eu penso bem, se fosse eu já tinha matado esse cara. O indivíduo fala cada coisa de Deus, blasfema mesmo do nome de Deus, que eu não tenho coragem de falar para você. E ele está vivendo uma boa. Deus é bom demais. Isso que é Deus. Então eu vou ter que aprender a ter paciência com os outros como Deus, suportar os outros como Deus, suportar meus irmãos, minhas irmãs, como Deus suporta, suportar minha família e que minha família me suporte como Deus suporta. Vai pensar que eu sou boa coisa também. Você já viu o que eu prego? Então, nós ficamos tidos pelo mundo hoje como os machistas. É o que o irmão Rogério falou. É o que eles pensam de nós. Mas se é isso, Pedro era, Paulo era, e Jesus não pôs nenhuma mulher no ministério dele, também era. Jesus não tinha nenhuma mulher. Mas hoje você quer ter um grupo correndo atrás de você, arruma mulheres para o ministério, unge-as pregadoras, e ela sai dizendo aí: eu profetizo sobre você, como Balaão, na vontade permissiva, a vontade perfeita, aí vão chamar nós, eles mesmos, machistas. A vontade perfeita era fazer bolinho, amar seu marido, cuidar dos seus filhos, mas a vontade permissiva vai pregar. Mas tem uma coisa, eu tenho uma jumenta ali na frente, que vai falar com você, chama João. Vai falar, a jumenta não estou nem aí. Porque você não ouve a Deus. O que Deus teve que fazer, fez a jumenta abrir a boca e falar. E tem um anjo ali. A jumenta viu o anjo, Balaão não via. Quando que essas mulheres vê anjo nos Estados Unidos, que foi Brana, vê anjo no Brasil? Não vê.
Mas a jumenta veio. E pode te advertir. A jumenta. E depois você ouviu. Se não fosse por causa dessa jumenta, eu teria matado você. Ainda teve uma oportunidade de ouvir uma jumenta. Você tem oportunidade, mas você é teimosa, você é teimoso. Você acha que Deus falou com você. Ninguém muda a sua cabeça. Eu acabei de pregar ontem, o indivíduo já foi lá e desceu o buai. É provável que ele tem vontade de ministério, mas o que ele ouviu, eles são rejeitados. Eles rejeitam a Deus e Deus os rejeita. Eles querem ser reconhecidos, como eu disse em Curitiba. Eles querem ser reconhecidos. Deus não quer. Deus quer que você reconheça Ele. Mas eles querem ser reconhecidos. Põe a mão em mim. Por isso eu estou te dizendo, você não depende de mim para pôr a mão sobre você. Você tem um ministério. Vai e pregue. Ganhe almas. Sirva a Deus da forma que você deseja. Faça aquilo que Deus toca no seu coração. Fala. Vai lá e faça. Balaão fez também. Por que você não pode fazer? Vai e faça. Deus falou com você, como ele podia falar com você diferente do que ele falou com Moisés? Como que ele pode falar hoje diferente para você do que ele tem falado para João? Como ele falaria diferente para nós, como ele falou para Brana no seu dia? Cada um no seu dia. Os Estados Unidos tiveram os filhos do dia de Brana e hoje nós temos os filhos do dia de João. Deus Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor. Por isso, só o Senhor pode nos ajudar a manter esta fé, que não estamos aqui para passar a mão nas pessoas, para dizer que elas têm ministério ou não têm. Eu não sei disso, Pai. Eu só sei que o Senhor me deu uma oportunidade grande de pregar essas coisas que ninguém vê. E a gente vê e prega parecendo um louco, mas a gente vê essas coisas, a gente crê nestas coisas. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, a manter suas vidas abençoadas, dominadas por Ti. Em nome do Senhor Jesus, perdoa cada um de nós, Pai. Nós dependemos do perdão, da limpeza na nossa alma, no nosso espírito, e por que não na nossa língua, nos nossos sentidos do corpo, do espírito e da alma. Carecemos, venha, fale conosco, nos perdoe, dá-nos graça para poder continuar nesta mensagem, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço ao Senhor, dai uma unidade para nós neste ministério, no Brasil e no mundo, que tenha uma unidade. E quando temos uma unidade, nós ouvimos uma só pessoa, porque é uma unidade que nós temos, não é uma dualidade, não é uma trindade. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.